tudo bem? Bem-vinda ao nosso canal. Vim mostrar para vocês como foi o processo da reforma do quarto dos meninos. Gente, pense num processo dolorido. Eu vou fazer por blocos, por episódios, por partes, né? Eu comecei com a parte... Esse vídeo aqui vai ter a parte de maciamento, a parte de tirar reboco do quarto dos meninos. E eu vim só dar um oi pra vocês, que eu vou deixar o vídeo, já tá aqui prontinho pra mostrar pra vocês. E vale ressaltar, gente, essa aqui é uma casa alugada. A gente mora nesse mesmo endereço, nessa mesma casa. Vai fazer 12 anos em agosto. Então, assim, a gente tá cuidando da casa do outro como se fosse nossa, porque aqui é onde meu filho mais novo nasceu. Essa casa tem um valor sentimental pra gente bem grande. E não é porque ela é alugada que a gente não vai cuidar. Ela ficou um pouco desleixada por um tempo, como eu vou falar no vídeo, devido a muito trabalho, a gente não estava tendo muito tempo para estar cuidando da casa. Mas agora eu tô com um olharzinho mais voltado para ela, porque ela tá precisando. O próximo lugar que vai receber o meu toque vai ser aqui na sala. Então isso vai ser vídeo mais lá para primeiro eu preciso comprar, gente, os materiais para eu poder começar a reforma. E vocês sabem que mexer numa coisa atrai outra, puxa outra. Então a gente precisa estar assim, com tudo em mãos. Então, primeiro eu tô comprando as coisas. E vocês sabem, né, gente? A gente que é pobre, vamos falar a verdade, né? Tem que ser aos pouquinhos, não dá para chegar e sair mudando o mundo. Então, você que às vezes fica aí vendo muito vídeo de reforma, disso, daquilo outro, gente, às vezes você tá querendo medir a sua vida pela régua do outro, achando que lá, ó, as coisas acontecem assim. Não acontece. Eu quero dizer para você que tudo tem o seu tempo, que nem sempre aquele vídeo que ele tá passando assim, ó, rapidinho, foi rápido. A reforma do quarto dos meninos, que eu diga. Eu tentei fazer ela ano passado e não consegui, porque faltou grana, faltou comprar as coisas, eu não tava num período muito legal. E essa vez que eu fiz, também não foi do dia pra noite, tá, gata? Levei bastante tempo e ainda faltam alguns pequenos detalhezinhos que eu ainda quero colocar. Opa! Que eu ainda quero colocar no quarto deles. Então, é isso. Vem pra cá, vamos assistir o vídeo comigo. Espero que você goste. Você que tá tentando reformar algum cantinho da sua casa, tem bastante dica no meio desse vídeo. É um videozinho longo, mas é gostoso de assistir. Pra quem gosta de vídeo de reforma, esse aí eu te convido pra ficar até o final, né? Dá tchau pro pessoal, Meg. Tchau, tchau, gente. Vamos assistir o vídeo. Oiê, lindona. Vamos dar uma contextualizada para você entender. Esse aqui é o quartinho dos meninos. E a última vez que a gente pintou foi, não só o quarto dos meninos, como a casa toda, foi há mais ou menos uns 7 anos atrás, quase 7 anos e meio atrás, que foi quando meu filho mais novo nasceu. Quem fez a pintura na época foi meu marido. E desse tempo de lá pra cá, eu trabalhava com confeitaria, era empreendedora, e não tinha muito tempo para estar olhando casa, questões de casa. E meu marido também autônomo foi ficando, ficamos meio desleixados com a casa. E não sei se vocês, eu já falei com vocês em algum momento aqui, eu sofria com um burnout, né, pela questão da confeitaria, e acabei tendo como uma válvula de escape a reforma da casa, mexer com a casa, essas coisas assim. Nas crises de ansiedade, me ajudava a dar uma acalmada. Então, assim, eu comecei a focar no quarto dos meninos. Cheguei alguns meses atrás a começar uma mini reforminha nele. Só que comecei até a divulgar, postar essa reforma deles, só que não foi pra frente. E nessa vez eu resolvi fazer tudo quietinho. Primeiro, viver o processo para depois compartilhar com vocês. Vocês viram aí, nesse comecinho do vídeo, como que a parede estava, né? Tava dando... Eu já tinha emassado ela, não sei se vocês conseguiram observar, que ela tava inchada. Então ali eu já tinha emassado. Só que dessa vez eu pude ver que é os pontinhos que eu errei, então eu tentei melhorar. O que que eu fiz aí? Como vocês podem ver, eu tô passando argamassa. Nessa que eu tô usando a argamassa C3, que ela é uma argamassa que pode ter mais contato com a umidade. E esse quarto, ele fica num corredor que acaba pegando um pouco de umidade das paredes do corredor lateral. Então, assim, eu tirei todo aquele excesso de reboco que estava soltando, fui raspando todo ele, depois eu vim varrendo. Em alguns reels vão ter, porque a gente acaba gravando num formato, daqui a pouco outros vídeos saem em outro, então assim, tá bem misturado os vídeos. E como o canal aqui, ele tem que ser num vídeo na vertical,
na horizontal, né? Aí eu tenho essas mudanças. Mas enfim, gente, vamos voltar pro conteúdo que é o que interessa. Aí vocês podem ver que eu tô fazendo a aplicação da argamassa. Então você aí que tem um cômodo, né? Que tem muita umidade, que tá caindo paredes, pelo menos medida paliativa é o que tá resolvendo aqui, porque a gente não tem, como a casa é alugada e também no momento eu não tô trabalhando assim, tendo uma renda fixa, que a gente não tá podendo investir para um profissional fazer. Então, a do quarto dos meninos continuarem essa situação que vocês estão vendo aí, as paredes bem sujas, o quartinho que totalmente sem graça, eu resolvi colocar a mão na massa, que é uma coisa que me ajuda a estar passando por esses problemas e tem um toquezinho meu, sabe, em cada lugar. Eles têm a sensação de que foi feito com todo o amor e carinho que dava, que foi feito com o que podia. Aí vocês veem aí que eu fiz toda a passada da argamassa. Depois eu venho logo limpando, porque pra não colar, né, gente, essas coisas no chão. E como eu, assim, não tinha um salva-piso, nada disso, então tem que fez e limpa pra poder dar certo o processo. Aí vocês podem ver que a gente sai, né, saio limpando. Gente, eu vou falar, foi muito complicado passar por esse processo da reforma, porque eu nunca tinha feito, sabe? Então, assim, era tudo novo, era bem complicado, sabe? De estar fazendo, machuquei muito meus dedos. Agora, vocês podem ver que eu venho com uma esponja e vou molhando ela e vou alisando a parede, porque facilita na hora do lixamento, a parede está um pouco mais lisa. Então eu venho limpando. Vocês conseguem ver aí que tem a marca, né? Da onde já estava feito. Eu devia estar aí fofocando com alguém, devia estar alguém aí conversando comigo, por isso que eu tô toda hora olhando pra câmera. Vou limpando a parede, vou alisando. Na marcação, ó, vocês estão vendo que agora eu tô mais pra cima, eu vou tirando que ela vai ficando com uma arelinha assim em cima dela. E vou repetindo esse processo. Gente, aqui eu tô toda orgulhosa de mim, ó. Vou fazer um 360 mais ou menos, pra vocês verem que tá tudo passado a massa. Aí eu comecei a retirar as prateleiras, porque a pessoa que comeu mosca e foi deixando as prateleirinhas do menino aí toda na parede, né, gente? Eu ia fazer o quê? Eu ia amassar a parede, pintar a parede. Como que eu vou deixar as coisas no lugar? Então, fui retirando todas essas coisinhas. Esse caminhãozinho aí, gente, isso daí é uma história pra um outro vídeo, gente. Eu praticamente quase perdi esse nicho de carrinho aqueles carrinhos de miniatura, gente. Por quê? Eu retirei ele daí, deixei ele no quarto. E, gente, com tudo que eu fui passando massa acrílica, massa corrida, enfim, fui cotejando o caminhão inteiro, gente. Ficou todo manchado, todo cheio de tinta. É o que eu tive que fazer. Fui colocar lá na varanda pra poder tirar do quarto e não sujar mais. Gente, vocês não vão acreditar, caiu chuva. O dia tava lindo, maravilhoso. Quando foi a noite, choveu, você acredita? E começou a inchar alguns pedaços desse caminhão, gente. Quase que eu tive um treco, porque eu já não tava mais com grana pra comprar outro suporte pra ele. Então, o que eu ia fazer? Ia colocar aqueles carrinhos aonde? E ele adora tá com os carrinhos arrumadinhos. Gente, agora começa o sofrimento. Vocês não têm noção o que é lixar a parede. Meu Deus do céu. Eu coloquei a máscara porque eu sou super alérgica. E eu não. A minha sorte, gente, que há muito tempo atrás eu tinha investido nessa lixadeira. Porque eu não ia dar conta. Eu tenho pavor, gente, a barulho de lixa. Usar aquelas lixas de papel na mão é um sacrilégio pra mim, porque eu tenho uma audição muito aguçada. Então aquele barulho me desconcentra todinha, gente. Então, assim, com o barulho da máquina, que ela faz um barulhinho, eu consegui passar pelo processo, fazer o lixamento sem muito esforço. Tem um esforcinho porque a máquina ficava pesando, né? Um movimento contínuo. Mas deu super certo. Então, você que tá aí pensando em fazer a sua própria reforma, te aconselho a comprar uma lixadeirazinha dessa. É super barato, gente. É menos de R$ 150, ó. Ó como ficou desgastada a lixa. Aí, e olha, gente, como que realmente foi lixada. Ó, trazendo aqui de pertinho pra vocês verem. Tudo lixadinho. Olha quanta poeira que ficou nesse chão, gente. Eu não lembro quantas vezes eu varri esse quarto, quantas vezes eu limpei ele. Isso aí é só a pontinha do iceberg, que vem muita coisa para vocês acompanharem desse diário de reforma. Eu não sei nem se vocês já chegaram até aqui, vocês estão vendo. Olha, gente, como tá grosseira essa parte do reboco, tá bem grossa. Então, por isso que eu lixo antes de colocar a massa acrílica. E dei uma acelerada no vídeo, botei na velocidade 1000 do Creu e vou dar uma lixada aí, gente. É muita parede pra lixar. Vocês conseguem ver a poeira subindo, gente? Por isso que eu tava de máscara, porque não tinha jeito. Respirar nessa poeira aí, tem que tirar o chapéu, tem que dar os parabéns a pedreiro, gente. Pagar com gosto, porque os caras merecem trabalho, é árduo. Tô aí tentando trocar a lixa, né? Porque a lixa desgasta, começa a corroer. E é super fácil, gente, de mexer com essa lixadeira. E é isso. Dei mais uma acelerada aí pra vocês verem como é prático trocar a lixa da lixadeira. E é isso, gente. Vamos dar uma trocada aí, dar uma acelerada no vídeo, não sei nem mais o que eu tô falando, porque eu já tô cansada só de ver o trabalho que foi, só de relembrar o trabalho que foi, gente, essa parte do lixamento, nossa. Só que o pior ainda tá por vir, gente, porque se eu achei que essa parte tava ruim, nossa, a parte do amassamento é muito pior. Aí acabei de lixar, vim varrendo e olha a poeira, gente. Isso aí foi poeira pra tudo quanto é canto da casa, apesar das portas estarem fechadas, da porta fechada, a gente foi poeira lá pra dentro pros móveis, mas é isso, vamos viver o processo, né, porque o propósito é lindo, então aguenta o processo, filha, que vem coisa linda por aí.
Ó, eu coloquei pano nas portas pra tentar diminuir a poeira, mas mesmo assim, gente, foi o ó do borogodó. E olha esse quarto como é que tava, meu Deus do céu. Não sei se vocês conseguem perceber aí, mas eu acredito que eu tenho um pouquinho de toque, porque a todo momento que eu vou sujando, eu vou limpando, vou sujando, eu vou limpando. Aí vim aí, passei, tirei mais esse lixinho e vamos pra segunda parte. Depois de fazer o lixamento, de varrer, eu venho passando pano, gente, pra tirar a poeira, né, pra já preparar a parede pra receber a massa acrílica. E, gente, quando eu vejo aqui, eu acho que eu pequei nessa hora, mas vamos ver esse pecado daqui a algum tempo, né? Se essa massa que eu passei vai cair ou não, porque eu acredito que eu teria que ter passado alguma coisa entre essa parte do reboco e a parte da massa acrílica. Mas fazer o quê? Vamos ver depois, né? E aí vou eu para mais um processo de limpeza. Olha o short, gente, toda suja. E vocês podem ver, gente, eu esqueci muita coisa aqui ainda no caminho. Esqueci de tirar essas sacolas que estão aí. E o que são essas sacolas? Desapego, gente. Eram as coisas dos meninos que uns dias antes eu já tinha arrumado o guarda-roupa deles, diminuído bastante coisa para doação. Então acabou ficando aí atrás da porta. Esqueci de tirar isso. Depois me deu uma trabalheira para limpar todas essas sacolas, para poder despachar para onde eu ia doar. Vocês podem ver ali, gente, que o suportezinho do caminhãozinho, olha onde ele está, gente. Eu falei para vocês que deu tudo errado. É isso aí que vocês vão ver depois. E vamos para mais alguns erros de gravação, erros de projeto, que a pessoa, em vez de ter tirado essas coisas aí pra começar a fazer, não, gente, foi fazendo de baixo pra cima, esqueceu as prateleiras pra cima, tirei as prateleiras do caminhãozinho e ficaram essas. Mas agora a pessoa tá indo, vai lá retirar tudo, depois outro processo que vai ter que limpar, lavar todos aqueles brinquedos que ficaram ali, mas tudo bem, gente, o processo já passou, no final dá certo. E vocês têm que ver o que essas prateleirinhas se transformaram. E aqui agora eu tô me preparando para fazer o emmassamento. E isso vai ficar para um próximo vídeo. Gente, se você chegou até aqui, espero que não esteja cansada assim como eu fiquei. Porque o vídeo precisava ser longo, porque pra animar você que tá aí, tá com a casa, precisando de dar um toque, dar um detalhe, não tem grana, não tem como fazer. Vai fazendo aos poucos, garota. Esse aqui não foi feito em uma semana, não foi feito de um dia pro outro. Tem coisinhas aí que estão sendo compradas há bastante tempo, estavam guardadas. Então, assim, as coisas não são um passe de mágica que aparece ser na internet. E eu fico por aqui, espero que você tenha chegado até o final. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, dá uma ajuda aí pra essa mãe, dá um incentivo pra essa mãe aqui que tá lutando pra deixar o quartinho dos meninos uma gracinha. E volta aqui pra você ver a sequência desse quarto que vai ficar a coisa mais linda desse mundo. Do simplesinho, do reaproveitamento a um quartinho aconchegante. Então, por hoje é só. Deixa eu ir. Tchau, tchau.